Está no ar mais um Duplicast, o podcast da Duplicar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maurício Venhal, estou aqui com o Guilherme. Seja bem-vindo, meu amigo, campeão, irmão, camarada. Muito obrigado, é sempre um prazer novamente estar aqui com você. Show de bola. Seguinte, cara, Champions League rolando. Eu acho que é a melhor competição de clubes do planeta, não tenho o que duvidar. Várias coisas acontecendo e o principal delas são as zebras. Eu adoro isso, cara. Adoro porque os grandes descem do salto, aprendem a ser um pouquinho mais humildes, né? Não sei se foi o que você pensou também, mas eu pensei sobre isso. E depois a gente vai falar do time policial que acabou com a raça do Real Madrid. Sejam bem-vindos, pessoal. Você que nos acompanha pelo YouTube, também pelo Spotify. Estamos aqui mais uma vez para falar de futebol, falar de números, falar de trade esportivo e, é claro, falar sobre oportunidades. Porque sempre que a gente senta aqui para gravar, a gente pensa em quais pessoas serão impactadas pelo nosso assunto, certo? E não é simplesmente falar de uma competição europeia, mas também falar o que ela traz para nós aqui, anônimos, né, aqui no Brasil, beleza? Então começa passando para a gente aí. Tivemos jogos na terça e na quarta-feira, correto? Sim, sim. Primeiramente, como a minha opinião sobre a questão dos grandes descerem do salto, eu acho que também não só os grandes descerem do salto, mas os pequenos, considerados pequenos, né, mostrarem o seu potencial. Pô, a gente viu terça e quarta times que não foi dado nada para eles. Sim. E estão ali batendo de frente com o Real Madrid, por exemplo. Nós, inclusive, gravamos aqui na fase classificatória e falamos sobre esses times, falamos quais poderiam incomodar de certa forma, e a gente tem visto isso. É bacana que a nossa previsão, né, está acontecendo, mesmo que de forma não tão direta, né, porque tem zebra aí que é muita zebra, muita mesmo, que ninguém dava nada. E tá acontecendo, cara, eu acho muito legal. Até a gente não dava nada também, porque a gente gravou um episódio falando sobre a fase de grupos e a gente citou os nossos favoritos a passar de fase. E a gente não deu também nada pra esses caras, pelo menos uma parte acho aí que ninguém dá, cara. A não ser os torcedores desses clubes, mas tudo bem, vamos lá. O que nós tivemos aí na terça-feira? Então, eu vou passar por fase de grupos e a gente vai comentando os jogos que nós tivemos ali, por grupo, isso. O grupo A nós temos PSG, Clube Brugge, Manchester City e Leipzig. Certo. PSG e Manchester City jogaram. Eu particularmente não tinha um favorito para essa partida, né? Até a nossa análise, ela não teve favorito. E, cara, o PSG conseguiu vencer por 2-0. Não jogou todo aquele fino do futebol, como a gente espera com a equipe que tem. Mas acabou vencendo. O Manchester City jogou melhor, só que não conseguiu finalizar, não conseguiu concluir a oportunidade que teve. Perdeu um gol, cara, absurdo. Cara, eu assisti esse pedaço. Inclusive, eu estava com a sala Pro aberta, mostrando para uns clientes que eu fui visitar no litoral. E vinha mostrando para eles, ó, pessoal, aqui nós identificamos a oportunidade de entrada aos 7 minutos. No que eu estava falando, o Mbappé fez a jogada de linha de fundo, tocou para dentro, eu interrompi a minha fala, o Neymar furou e o Gueye, né, foi o Gueye que fez o gol, né? O Gueye foi lá e meteu aquela bola na gaveta aos 7 minutos e 40 segundos. E aí eu não precisei de argumentar mais nada, assim, foi negócio fechado, porque a gente recomendou a entrada aos 7, o gol aconteceu aos 7h40, então foi espetacular. Parabéns. Mais uma das suas, né? E da equipe, óbvio. Passando rapidamente o sinal em si, até praticamente a gente teve um 100%, porque a gente indicou que teriam os 2 gols, o gol no primeiro tempo, só que o único head, digamos assim, foi o ambas marcam. Isso. Só que era recomendação de venda, então... Isso. Gol muito rápido. Gol rápido, a gente teve casa... E era City do outro lado, né? Se fosse um Grêmio, por exemplo, ela não ia pagar muita coisa porque é difícil um Grêmio, por exemplo, fazer gol no PSG, tá? Não tô falando, não tô tirando com a tua cara, né? Tu sabe disso. Mas como era o City do outro lado, o que a bolsa pensa? Pô, imagina que o gol vai sair, né? Eu vou oferecer um pouco de grana para esse cara sair fora, porque o City já vai fazer um gol e eu vou ter que pagar tudo. É assim que funciona o nosso mercado. Para você que está começando a entender um pouquinho, você não precisa
ser um apostador e sofrer até o final do jogo. Você pode sair da operação com venda, né? Então, sim. Sensacional. Então, vamos lá, segundo gol. Outra partida, vamos falar do segundo gol então? Segundo gol eu não podia deixar passar, né? Eu já ia passar aqui, eu vibrei muito com esse gol, cara. Pra quem assiste a gente aí, quem acompanha, sabe que eu tenho um carinho mais próximo do primeiro melhor do mundo, né? O Lionel Messi. E aí o Robozão eu não deixo de lado, a gente vai comentar um pouco sobre ele. Uhum. Mas Lionel Messi conseguiu marcar, cara, pelo PSG. A gente estava esperando esse momento. A equipe do PSG é de se esperar muito dessa equipe, né? Uma equipe Sim. muito montada, muito bem montada, um elenco muito forte. Só que os caras não estão jogando aquele fino do futebol que a gente espera. Sim. E o Messi não estava marcando ainda, não estava jogando aquele futebol todo que ele jogava no Barcelona. E aí o Pochettino dessa vez não tirou o cara e o bicho fez um gol e salvou o PSG, na minha opinião, porque o Manchester vinha jogando melhor. Uhum. Aquele gol matou o jogo e deu o placar ali de 2-0 pro PSG. Show. Eu acho que acaba juntando duas coisas que a gente falava muito aqui nos episódios anteriores, que era janela de transferência, a gente falou muito sobre o PSG, que vinha como favorito, mas entra o segundo assunto, que é o entrosamento. Pô, o Messi veio de um Barcelona, que jogava lá há 20 anos, e então era natural que ele chegasse no PSG e encontrasse alguma dificuldade. E o Maurício Pochettino estava visando outras competições, rolou ali na minha opinião, uma fake news em relação à lesão do Messi, ele descansa, vai enfrentar o Manchester City, e aí está. O Maurício geralmente é brilhante, né? Eu ia falar que o Maurício é complicado, mas tudo bem. Não, é que assim, ele pareceu complicado quando Sim. tirou o Messi no outro jogo, tal, em que teve o empate contra o Clube Brugge, né, que a gente vai falar depois também. Mas eu acho que tem estratégia aí. O cara não é treinador do PSG por acaso, eu acho, certo? Mas vamos lá. Então, finalizando aí, como você disse, o entrosamento, a jogada inclusive do gol do Messi, teve um pequeno entrosamento entre ele e o Mbappé, que o Messi criou a jogada, passou para o Mbappé deu meio que um toquezinho de calcanhar, né? Uma deixadinha. A jogada ali é típica do Messi, não do PSG. Sim. Certo? E a gente percebe já que, ou melhor, tivemos a primeira demonstração de que o PSG pode se adaptar para jogar com o Messi. Porque lá no Barcelona era assim, os caras sabiam exatamente onde ele estaria. Né? Até a gente vê alguns jogadores que passaram pelo Barcelona, que passam os bastidores, e eles mesmos falam que o próprio treinador, ele falava, né, que o Messi, eu acho que foi o Dani Alves que falou esses dias, ele falou que o treinador chegava e falava para todos os jogadores, o Messi é o único que fica no jogo, é o único que fica em tal posição. Quem não estiver satisfeito que levante a mão, ou quem não gostar que levante a mão, Sim. O resto que se vire. Então o cara era... E não era para menos, né? O período que ele liderou lá, o Barça foi realmente muito bem. Então, continuando nessa fase, nesse grupo A, tivemos o Clube Brugge e Leipzig. O Clube Brugge empatou no primeiro jogo contra o PSG. E dessa vez conseguiu se sair bem também. Fez um jogo espetacular. Foi um jogo parelho, no primeiro tempo principalmente, só que foi um jogo só de gols no primeiro tempo. Então o Leipzig saiu na frente e o Clube Brugge logo em seguida virou o jogo e manteve o 2-1. Pro trade agora isso é espetacular. Espetacular, né? Porque quem operou aí na virada... Eu acho que todo mundo já me ouviu falar que o 2-1 é o melhor resultado pro trader, né? Porque tem gol no primeiro tempo, nesse caso, né? Gol no primeiro tempo, tem ambas marcam, tem 3 gols na partida, tem virada, tem grandes oportunidades. Sim. E uma zebra aí, considerada, né? Sim. O Clube Brugge fez uma excelente partida contra o PSG na estreia e surpreendeu demais na Alemanha, vencendo o RB Leipzig. Até a gente tinha comentado, acho que eu tinha comentado num episódio anterior, que as equipes, não só o Clube Brugge, mas as equipes da Bélgica, né, o campeonato belga, ele vem ficando cada vez mais forte. E o Clube Brugge está mostrando isso aí, e hoje ocupa a segunda colocação, até com a mesma quantidade de pontos que o PSG, porém só muda a questão do saldo de gols. O grupo B, tivemos Liverpool, Atlético de Madrid, Porto e Milan. Vamos falar então sobre Porto e Milan, que foi uma goleada, um placar de 5-1, se eu não me engano. Liverpool não foi? Que goleou, foi o Liverpool. O Milan foi um jogo bem complicado, na verdade.
O Milan a gente vai comentar um pouco depois, mas então falando do Liverpool e Porto, foi uma goleada assim de 5-1. Os times do Portugal estão apanhando feio, o Sporting perdeu na primeira rodada também por 5-1, né? Menos o Benfica. Menos o Benfica, né? Depois nós vamos falar sobre Depois vamos falar também uma questão bem complicada. Mas então 5-1, o Liverpool talvez voltando a ser aquele Liverpool de 2019, até mesmo na Premier League a gente vê que eles estão bem, jogando bem. E vamos ver aí durante essa Champions. E do outro lado, tivemos o Milan e Atlético de Madrid. O Milan e Atlético de Madrid, o Milan saiu jogando bem. Eu assisti a partida, acompanhei a partida, o Milan saiu jogando bem. Conseguiu fazer 1-0, só que teve um expulso logo em seguida, cara. E isso complicou. Até o Milan quase fez um golaço de bicicleta, pegou no travessão. Foi uma bomba, estourou o travessão. Só que acabou com o expulso, o Atlético foi pra cima, o Milan conseguiu segurar muito bem, até que 84 minutos, se não me engano, um pênalti pro Atlético de Madrid, acabou empatando, e no finalzinho o Griezmann, que voltou aí para o Atlético de Madrid, que se consagrou e conseguiu a virada, e o Milan acabou saindo, perdeu novamente, né, e já tem 2 derrotas aí, é o último colocado do grupo. O primeiro é o Liverpool com 6 pontos e o Atlético de Madrid é o segundo com 4 pontos. Para quem observa característica, né, estatística, a gente vê muito no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid sai perdendo o jogo, busca a virada geralmente nos últimos minutos. Então, padrão de jogo, isso para o trade esportivo é sensacional. É muito bom porque permite que nós tenhamos bastante lucros, né? Bora para a próxima. Grupo C, um grupo, na minha opinião, bem forte, inclusive, e um grupo que pode se esperar muito. Ajax, Dortmund, Borussia Dortmund, Besiktas e Sporting. Legal. Tivemos Ajax e Besiktas. O Ajax venceu 2-0, aí de 2-0. O Ajax, na minha opinião, está vindo jogando muito, meteu 9-0 no Cambuur na Eredivisie. E se continuar nesse ritmo, eu acredito que vai longe nessa Champions e vai dar trabalho. O Borussia Dortmund jogou contra o Sporting. Cara, um jogo de muitos gols anulados. Jogou sem o Haaland, né? Jogou sem o Haaland. Teve, eu acho que uns 3, 4 gols anulados. Eu acompanhei a partida. E até pra mim tinha finalizado 2-0. Quando eu fui ver era 1-0. Eu tinha visto sair o gol e no fim foi anulado. Aí ganharam aí de 1-0. Conseguiram resolver a vitória, né? Sem o Haaland. Mas não foi aquela goleada como a gente tá acostumado a ver. E o Sporting, último colocado. O Besiktas também não tem nenhuma pontuação, né, também perdeu aí pro Borussia Dortmund. E o Ajax em primeiro, Borussia em segundo, apenas pelo saldo de gols aí, ambos com 6 pontos. Maravilha. Grupo D. Grupo D temos aí sim o grupo da zebra, podemos dizer. Certo. Sheriff Tiraspol, né? Tá. Real Madrid, Inter e Shakhtar. Vamos começar por Inter e Shakhtar, um jogo atípico, um jogo morto. A gente espera muito da Inter, mesmo... Todo 0-0 traz essa tristeza que está estampada na tua cara. Tristeza, No mínimo tu entrou com over até 2,5 nesse jogo. 2,5 até era... 0-0. Era esperado. E deu ruim. Para quem não sabe, a Duplicar também erra, tá, pessoal? A gente comemora muito os nossos greens, mas é importante salientar que nós não temos sempre 100% de acerto. Sim. É difícil demais, até porque a gente opera com defesas. E a gente opera nesses jogos com padrão de over, onde a gente espera gols. Mas tivemos um 0-0, enjoado, encardido. Apesar de entrarmos defendidos, não tem como segurar um head igual a esse. Mas, bola pra frente. 0-0 não tenho o que falar. Bora então pro jogo mais importante dessa rodada. Cara, a maior zebra, eu acho que do futebol que a gente viu até hoje, da Champions League. O Real Madrid é o maior campeão da Champions, isso todo mundo sabe, mesmo sem o Cristiano Ronaldo, o Real Madrid vem jogando muito bem. E perdeu pro Sheriff Tiraspol. Vamos falar sobre esse Sheriff Tiraspol. Certo. Eles eliminaram o Dinamo Zagreb na preliminar da Champions. Certo. Dinamo Zagreb é um time conhecido, joga muito bem também. Os caras vieram pra Champions, venceram por 2-0 o Shakhtar Donetsk, beleza. A gente às vezes não considera o Shakhtar um time tão gigante, time que né? Tem mais brasileiros na Europa, né? Exatamente. E contra o Real Madrid, era super favorito o Real, acreditava-se até numa goleada, e o Sheriff Tiraspol conseguiu segurar o Real. O Real jogou muito melhor, isso é fato, muitas finalizações, só que o Sheriff conseguiu meter o placar de 2-1. O que vale é a bola lá no fundo da rede, né? O que vale é a bola no gol. O time da polícia realmente fez acontecer.
Tô esperando ele me perguntar o porquê do time da polícia. Por quê? Não, depois a gente comenta aí. O que vale é a bola dentro do gol, cara. E a gente, até eu que sou botafoguense, quem bateu o lateral do segundo gol foi o Fernando Constanza, o cara que saiu escorraçado, odiado. Ele tem cenas assim de pré-escola, jogando pelo Botafogo, tropeçando no chão, tropeçando na bola, errando passe de 2 metros. E tá lá ganhando do Real Madrid. O mundo não gira, ele capota. Né? E é um time da Moldávia, né? Um time que não tinha tanto destaque, porém, na Champions, na Europa em si. Só que é um time que vem, por exemplo, eu acho que, eu não vou confirmar essa informação, mas é basicamente isso. A competição da Moldávia tem 20 edições. Eles foram campeões de 18, por exemplo. Certo. É um time que é muito gigante na Moldávia, né? Uhum. E os caras abriram o placar 1-0. Aí, tudo bem, às vezes um gol na cagada, como a gente costuma dizer. E o Real Madrid amassando, querendo o empate. E o Tiraspol segurando. O Real Madrid foi lá e empatou. Só que e ainda empatou de pênalti, se eu não me engano, com o Benzema. E o Tiraspol conseguiu finalizar aí no final do jogo, né? Conseguiu marcar um gol e saiu com 2-1. Show. Líder do grupo D, né? Era isso que eu ia frisar. A maior zebra é líder com 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos. Então, não está confortável ainda, porque agora pega a Inter, né? Mas se a Inter apresentar aquele futebolzinho que a gente presenciou, que a gente espera, né? Vai dar ruim também. Agora me conte a sua piada do xerife Tiraspol. Não, xerife tem tudo a ver com polícia, tira tem tudo a ver com polícia, e Pol é o início, né? A abreviação de polícia, né? Eu ia falar proparoxítona, mas não tem nada a ver. Como é que... cara. Volta pra escola, vó. Quando que fala Pol é o quê? Agora eu esqueci. Mas o português ensina aí. Agora eu esqueci a palavra. Putz, não vou lembrar. Tu vai dizer. Eu acho que é. Só pode ser isso. O que é uma polissílaba? Não sei, cara. Não. Não, polissílaba é quando tem mais de uma sílaba? Poli. É 3 ou mais. Então eu não fugi tanto do negócio. Monossílaba, por exemplo, a palavra, certo? Sim. Dissílaba, 2. Sim. 2. Não, mas quando eu digo pô, no português, palavras como blá, 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 pô. Então é ótimo analisando partidas, cara. Continua assim, tá? Então, continuando para o grupo E, falamos de Bayern de Munique, Benfica, Dinamo Kiev e Barcelona. Certo. Se eu te perguntasse lá atrás, iniciando a Champions, quais eram os favoritos para esse grupo? Nós falamos com certeza de Bayern de Munique e Barcelona, mas com ressalvas, né? Porque o Barcelona já não vinha fazendo boas apresentações no Campeonato Espanhol, teve a saída do Messi, parte do elenco ainda no departamento médico, nós tivemos o retorno do Ansu Fati, Agüero ainda não vimos atuar, então assim, a gente deixou ressalvas, eu lembro disso, né? Sim. E do outro lado tinha o Jorge Jesus prometendo acabar com a raça da galera e parece que tá dando certo. Até você tem uma imitação do Jorge Jesus que eu acho engraçada. Primeiro fala do jogo do Bayern, depois a gente vai falar sobre Jorge Jesus. Enfim, Bayern de Munique a gente não tem muito o que falar, não é novidade, né? O Lewandowski jogando muito bem, o elenco do Bayern de Munique lá é espetacular. Vale até gol cagado agora, né? Porque o gol do Sané cara, errou o cruzamento. Foi um golaço, não tem o que dizer, né? Mesmo que seja cagado, foi um golaço realmente. O Bayern de Munique venceu por 5-0 o Dinamo Kiev, não é muita novidade, né? O Bayern de Munique é super favorito desse grupo E. Né? Vem com 8 gols marcados e 6 pontos, 2 vitórias até então. Beleza. Logo em seguida temos Benfica e Barcelona. Uhum. Cara, o Benfica a gente já conhece, só que o Barcelona vem mostrando bastante surpresas aí. Não só depois da saída do Lionel Messi, né? Até antes já vinha com alguns problemas, até mesmo financeiro. O Barcelona tem uma crise política. Essa é a grande verdade sobre o Barcelona, né? O fair play financeiro acabou ferrando com o elenco. Nós temos o Ronald Koeman ali para ser mandado embora, não sei por que ainda não foi, né? E do outro lado a gente tem um Jorge Jesus com a faca no dente, né? Que você tá querendo que eu imite ele, né? Não vou imitar. Que tem um grupo na mão, né? Ele teve uma certa instabilidade,
mas a gente conhece ele por causa do Flamengo, né? Foi multicampeão aqui pelo Flamengo. E agora lá no Benfica ele falou que queria bater de frente, que ele sabia que para ser campeão ele tinha que vencer os melhores. E como é que ele fala? E agora ele tá aí pedindo buzinão, né? O Jorge Jesus chegou na coletiva de imprensa e falou assim, que agora nós merecemos um buzinão, mas é para dar carinho a mim e a meus jogadores. Eu não sei, tá? Porque português. O que aconteceu? Quando o Benfica estava numa fase ruim, o que é o buzinão? O buzinão é o protesto. Sim. Lá no português de Portugal. E aí ele pediu buzinão para dar carinho. Que era para apoiar os jogadores, tal, numa fase ruim. E aí agora, muito provavelmente, ele deve ter vindo à tona de novo essa fala dele em Portugal. Mas, brincadeiras à parte, 3-0 Benfica em cima do Barça. Ganhou e ganhou com propriedade. E detalhe, tá? O Barcelona não acertou um chute no gol nos 2 jogos da Champions. Isso é verdade. Chutes para fora, tudo bem. Mas no gol, no alvo, nenhum. Isso é preocupante. No mínimo, preocupante. Quem tem Bright White no ataque, não dá para esperar. Não, até o Bright White acho que não tá nem jogando, ele tá lesionado, se não me engano. Sim, só que o grande problema do Barcelona hoje no ataque, tem Depay, beleza? Depay é um bom jogador, ótimo jogador, já mostrou o seu serviço ali. Só que, Luuk de Jong. Eu assisti a partida, o Luuk de Jong perdeu umas 3 oportunidades que qualquer outro atacante nato não perderia. O Frank de Jong, né, não vamos confundir, um bom jogador, excelente meio campo, deu 2 assistências que deixou ele de cara pro gol e o cara parecia eu jogando futebol, sabe? Errava aquela então sem goleiro, sem nada. Então o bicho é ruim, cara. O cara vacilou realmente. E na minha opinião não é um jogador de Barcelona, um atacante de Barcelona. Claro que a gente tem que entender que o Barcelona está improvisando, porque tem muitos desfalques lesionados, né? Então eu espero que com a volta desses desfalques, o Barcelona possa tentar se recuperar. Vamos ver o que vai acontecer. 3-0, perdeu aí pro Benfica, né? Até na minha opinião jogou bem, tirando que não teve finalizações no gol, mas finalizou muitas vezes para fora e jogou bem, impôs o jogo, só que não conseguiu finalizar e tomou gols, né? Mas é aquela questão, falta um cara que vá finalizar, que vá balançar as redes. A produção tá dizendo que tu é clubista, mas tudo bem, continua aí. Próximo grupo. Grupo F, então, temos Atalanta, Young Boys, Manchester United e Vila Real. Manchester United que me rendeu aí uma boa grana ontem na partida. Foi aqui, né? Vamos comentar depois sobre isso. Tudo bem. Atalanta e Young Boys, cara, um jogo que eu esperava muito mais. A Atalanta esse ano está me surpreendendo de forma negativa, porque é uma equipe que eu esperava muito, uma equipe muito bem ofensiva, jogando na temporada passada, e essa temporada tá desanimando, sabe? Sim. Parece que tá jogando aí como um Sporting, por exemplo, que não faz muito gol, espera pro finalzinho para marcar. Vitórias por 1-0. Vitórias por 1-0, 2-0 no máximo. E às vezes até um 0-0 aí para nos quebrar. Pra dar o Mas o Young Boys é a mesma coisa. Jogando na Suíça é um time que gosta de marcar gols e gosta de sofrer gols. E é uma equipe que a gente espera gols em uma partida onde vai jogar. Sim. Então, Atalanta e Young Boys eu esperava gols e no fim, 1-0. Com gol no final. Deu ruim então. Deu ruim o negócio. Mas beleza, Young Boy, o Atalanta é o primeiro colocado, tem um empate e uma vitória e 4 pontos. Certo. Young Boys, segundo colocado com uma vitória apenas. Agora vamos em Manchester United e Vila Real. Manchester United... Young Boys, segundo colocado, não? Segundo colocado, só com diferença de pontos. Tá com do Manchester. Tem 3 pontos. E o Manchester United também 3. Claro. Perdeu para o Young Boys. Perdeu. De virada. De virada, eu não lembro se foi de virada. Eu acho que foi de virada, sim. Também gaúcho, de virada. Então eu tô com um chimarrão aqui. Chimarrão, é influência. Agora ele é gaúcho, é verdade. Então o Young Boys venceu o Manchester United na primeira, né? Em virada aí. De qualquer forma, o Manchester United ontem me surpreendeu de forma negativa primeiro e depois de forma muito positiva. O United foi United mais uma vez, saiu atrás. Vila Real é uma pedra no sapato, sim. Não é verdade? Venceu no título de Liga Europa da temporada passada. Isso mesmo. E agora o United com o Cristiano Ronaldo, dessa vez não foi substituído, né?
acabou conseguindo um gol cagado no último lance e que salvou o green aí do meu parceiro Guilherme, né? O cara é matador, né? Ei, agora vai virar clubista o cara é matador. Não, eu, na minha opinião, o Messi, ele é o melhor, na minha opinião, porém, eu não desmereço o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é o segundo melhor do mundo. Verdade. Entendeu? Na minha opinião, é isso que vale. Cara, ó, se explodam vocês com melhor, pior, eu quero ver o gol, cara. Realmente. Quero ver espetáculo, quero ver caneta, quero ver bola no ângulo. É isso que eu quero ver. Ontem, o Villarreal jogou... Eu sou botafoguense, cara. Tudo o que acontecer pra mim tá bom, cara. Qualquer coisa que vir só não podia anular aquele gol ontem, né, seu juiz? Seu Jaguar. Mas, Champions League, vamos comentar aí, então, sobre Manchester United e Villarreal. O Villarreal jogou melhor no primeiro tempo, soube aproveitar melhor a oportunidade. No segundo tempo voltou melhor, conseguiu marcar e colocou o Manchester no buraco. Até então era dada a vitória para o Villarreal, que estava jogando melhor, saiu na frente. Só que o Manchester, com o robozão, não descansou. Aí depois ainda teve algumas substituições. Enfim, o técnico do Manchester não tirou o robozão. Dessa vez ele aprendeu. Colocou Cavani. Então fala o nome do treinador aí. Eu esqueci agora. Solskjaer. É isso aí, cara. É isso aí. Cara, Cavani, com 34 anos. O Manchester a gente sabe que tem muitos jovens, mas também tem alguns jogadores já passados da idade, que é o Cristiano Ronaldo e também o Cavani. Cristiano Ronaldo acho que tem 35, 36 anos. E o Cavani 34. 36, tá? 36, né? E o Cavani 34. O Cavani voltou a jogar pelo Manchester United, entrou na partida muito bem, tanto que assim que ele entrou, o Manchester já começou a criar muito mais, criar oportunidades, o Manchester foi pra frente e o Cristiano Ronaldo conseguiu marcar no último minuto, conseguiram empatar, claro, né? E depois o Cristiano Ronaldo conseguiu empatar com uma assistência do Lingard, que entrou também substituído. Então o Manchester, com essas substituições, voltou a jogar muito melhor, conseguiu a virada, o que me rendeu aí uns 200 pila, somente com esse gol. Tá bom. E eu fiquei muito feliz. Maravilha. Então, aproveitou a oportunidade ela tá ali mesmo para ser aproveitada. Parabéns pela visão, mas tá ligado, né? Último minuto é bravo. Não, mas é porque eu tinha entrado na vitória do Manchester, mas a gente defende sempre em gols. Então eu tava tranquilo, até mesmo porque eu operei com a gordurinha, né? O lucro aí da meta. Verdade, então, o senhor já tinha batido a meta e tava de novo lá no mercado, depois nós vamos ter que conversar. Somente com a gordurinha, só pra tentar fazer um pouquinho a mais. Acabou? Acabou o grupo F, temos o grupo G logo então em seguida. Salzburg, que na minha opinião já tinham comentado aí que iria dar trabalho, alguns foram contra. De qualquer forma, primeiro colocado com 4 pontos, venceu o Lille da França, que é o atual campeão francês, e agora aí isolado com 4 pontos. O Sevilla vem logo em seguida, na segunda colocação, empatado com o Wolfsburg da Alemanha, com 2 pontos. Ambos empataram nas 2 partidas e ontem novamente acabaram empatando. Em um jogo também pegado, o Sevilla estava jogando melhor, depois conseguiu o empate, acabou não conseguindo a virada, finalizou 1-1. Vamos pular então para o último grupo, o grupo H, que temos a Juventus, o Chelsea, Zenit e Malmo. Vamos falar de Zenit e Malmo, que foi a primeira partida lá na terça-feira, né? Zenit com alguns brasileiros e participações, inclusive, de brasileiros. Claudinho marcou, né? Claudinho marcou o seu primeiro gol em Champions League. Já tinha marcado pelo Zenit, né? Vem jogando muito bem, camisa 11. E é um cara... Personalidade, né? O bicho chapou a bola cantinho. Achei muito bonito o gol dele. Eu acho que ele joga muito bem. Quem sabe é o futuro camisa 10 da seleção brasileira. Eita! Olha ele. Tá aí. Bora lá. Brasileiros que não vingam na Europa... Brasileiros que não vingam na Europa não tem esse direito da camisa 10, né? Então Claudinho está vingando... Nem 9. Então Claudinho está vingando na Europa, já marcou 2 gols. Já tem mais gol que o fulano lá. Então eu acho que vale a pena, né? Claudinho conseguiu marcar, o Zenit conseguiu vencer com um placar de 3-0 e até teve outro brasileiro também que marcou. Deixa eu até confirmar aqui que eu não vou lembrar o nome dele. Só lembro do Malcolm e do o Malcolm participou também bastante, jogou muito bem. Mas eu vou confirmar o nome do brasileiro para não fugir. O nome do outro time do grupo?
Não, é Malmo. Ah, Malmo, tá certo. O outro brasileiro foi o Wendel, e o Zenit venceu de 4-0, até o gol do Wendel foi no último minutinho, assim, dos acréscimos. Verdade. E eu olhando essa partida, cara, eu falei pro Thales, eu observando a partida, eu vi que o Zenit, com as substituições, que fez algumas substituições depois dos 80 minutos, começou a jogar mais e dando chutes no gol, enfim. É a vontade de mostrar serviço pro treinador. E eu falei pra ele, Acontece muito isso no Flamengo. O Flamengo tem característica de marcar nos finais de jogos, porque entra Michael, entra Pedro, e os caras querem a vaguinha. E aí eu falei pro Thales... Os caras querem a vaguinha. Eu falei... Então, eu falei para o Thales... Eu falei para o Thales, até comentando sobre essa partida do Zenit, né? Que eu acreditava em mais um gol no final da partida. Isso já estava nos acréscimos. Só que eu não tive coragem de entrar. E aí o Zenit foi lá e conseguiu marcar, e isso me daria um bom lucro. De qualquer forma, não entrei. Outro jogo que me surpreendeu foi Chelsea e Juventus. A Juventus, com um placar de 1-0, conseguiu resolver toda a partida. A gente sabe que o Chelsea não faz partidas de muitos gols, sim, né? Só que costuma vencer. E ontem jogou melhor, só que não soube finalizar muito bem. E a Juventus, né, conseguiu aí. É a primeira do grupo, com 6 pontos. O Chelsea, junto do Zenit, agora possuem 3 pontos. Eu acredito que é isso. A gente comentou dos grupos e já até foi aproveitando e falando de certos jogadores, né? Sim. Falamos da zebra do Real Madrid e Sheriff Tiraspol. Falamos da não novidade, que é a fase péssima do Barcelona, e falamos aí sobre Messi e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, técnico do Manchester United, que eu não sei pronunciar o nome, aprendeu que não se deve tirar o robozão. O cara não jogou muito bem a partida inteira, mas soube aproveitar a oportunidade. E Lionel Messi marcou aí o primeiro gol do PSG. Sabe quem é Alex Sir Ferguson? Sabe quem é esse cara? É o cara que disse assim: ô Solskjaer, se tu tirar o Cristiano Ronaldo, tu tá fora. É o presidente do Manchester United. Então fica tranquilo que ele não aprendeu, não. Fizeram ele aprender na marra. Fizeram aprender na marra, então acho que é isso. Essa Fechou. Champions está sendo pelo menos a melhor Champions de todos os tempos, com zebras, com fases péssimas, com gols, com craques, enfim. A gente espera muito mais ainda dessa Champions e vamos passar tudo isso para o pessoal aí que nos acompanha. Show de bola, obrigado pelas informações, sempre prontas, né? Informações que deixam a galera mais tranquilas, porque tem muita gente, acho que quantas pessoas já, Thales? Mas muita gente já espera o nosso podcast para começar a entender um pouquinho mais, não só do trade esportivo, mas também para começar a pegar informação do que aconteceu no mundo da bola. E Jorge Jesus? Meus jogadores? Um salve para... Mister, um abraço, meu querido. Imita ele falando um salve para duplicar. Eu gostaria de deixar um salve para a galera de duplicar treinamentos e marketing era. Mexe com trade esportivo. Boa. Aqui em Portugal. Brincadeiras à parte, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Pessoal do YouTube, não esqueça de curtir o nosso vídeo, encaminhar aí para os seus amigos, né? É só clicar no aviãozinho, mandar para a galera também se inteirar um pouquinho do nosso assunto. Se inscrever no nosso canal, o like é de praxe, né? E é isso que importa. E o pessoal do Spotify, obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos em breve com mais conteúdo sobre futebol feminino, trade esportivo e outras cositas más. Finalizando a minha participação, e a gente falou de Jorge Jesus, e aí a gente deixa um spoiler para o próximo episódio, que o Jorge Jesus comentou em uma entrevista sobre os finalistas brasileiros da Libertadores, Palmeiras, Galo e Flamengo, sobre o que os repórteres perguntaram o que ele achava dessas 3 equipes, se jogassem na Champions, até onde eles chegariam. E a gente vai falar sobre essas 3 equipes aí no próximo episódio. Muito bom. Obrigado então, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do Duplicast. Falou!